Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Com vocês mais uma vez o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Passarinho, o que você vai falar comigo agora? Vou continuar com vocês em contratos administrativos. Lembrando que eu te pedi para na última aula você fazer o quê? Você trabalhar algumas questões de que a gente já tinha trabalhado, ou seja, dos assuntos de contratos que nós já falamos. Nas sanções administrativas e da tutela judicial. Fica ligado nisso aqui, Canário, das famosas penalidades. A gente vai começar a trabalhar um rock da 866, a parte um pouquinho mais chata, mas a parte que é necessária eu tenho que falar, não tem por onde correr. E diz assim, ó. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela administração caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à penalidade legalmente estabelecida. Ou seja, se for recusa injustificada do adjudicatário, quem é aquele cara, a empresa que foi adjudicada, em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades. Ou seja, onde é que eu quero chegar? A empresa não celebrou o contrato. Por exemplo, ela foi adjudicada e aí o Estado faz o quê? Por exemplo, lá no artigo de número 64, parágrafo 3º, vai dizer para a gente um prazo. Lembra quando eu expliquei para você sobre o princípio da adjudicação compulsória? A empresa ganhou da data do recebimento, ela tem quanto tempo? 60 dias o Estado tem para convocar. O Estado pode chamar com mais prazo? Sim, 62, 63 e por aí vai? Pode. Só que aí o Estado chama aquela empresa dentro desse prazo. A empresa tem que ir, sim, ela deve comparecer. Se ela tiver recusa e a recusa for, se ela tiver uma recusa e que a recusa for injustificada, se essa recusa for injustificada, automaticamente ela sujeita-se às penas da lei. Tá comigo por enquanto? Show de bola. Ou seja, por que ela tem que ser penalizada? Porque ela recusou ela celebrar o contrato que ela já sabia que tinha que celebrar lá na frente. Show, lá atrás. Perfeito. Show de bola. Então vamos queimar mais um cadinho. Então, Canário, vamos lá. Bati esse pedaço aqui. Voltei. Então essa recusa sujeita às penalidades da lei. Observação. Não se aplica aos licitantes convocados, nos termos do artigo 64, parágrafo 2º, desta lei que não aceitaram as contratações nas condições da proposta pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço. Não entendi, Canário. Vamos lá. Vou ter que recapitular o princípio da adjudicação. Lá no princípio da adjudicação, que nós já falamos, isso aqui eu estou no adendo de contratos. Só que eu tive que puxar essa observação aqui para lembrar. A empresa X, lembra? A empresa X, a Y e a Z, eu não sei qual nome que eu usei. Mas eu vou botar aqui valores bobos aqui. Apresentou o valor de R$20 mil. A empresa Y apresentou no valor de 22. E a empresa Z apresentou no valor de R$25 mil, por exemplo. Não vai mudar nada os valores, é só para exemplificar. Aquela empresa foi adjudicada, ela tem quanto tempo para contratar? 60 dias. Show? Lembra disso? 62, o Estado pode chamar? Pode. Aí o Estado resolve chamar a empresa com 62. A empresa foi adjudicada a quem? É X. Primeiro colocado. Primeiro, segundo, terceiro, e aí vai. Tem quarto, tem quinto, tem de tudo. Só que aí o que acontece? O Estado resolve chamar com 62 dias. Pode chamar com 62 dias? Sim, pode chamar. Chamou a empresa não compareceu. Precisa comparecer? Não, não comparece. Não está mais vinculada a comparecer, porque passou do prazo. Legal? Tranquilo. Mudei agora. Aí o Estado vai lá e chama a segunda. A segunda, Canário, recusou, vai ser penalizado? Claro que não. Se nem o primeiro não é mais, ou seja, aqui deve. Aqui o quê? Pode. Se aqui pode contratar, esse aqui não está mais sujeito às penalidades da lei. É isso que o artigo quis dizer. Ele quis dizer o que pra gente, Canário? Após o período da adjudicação, contrata se quiser e não está sujeito às penalidades de ausência de contratação. Que é o quê? Essa daqui está sujeita. Se for aqui dentro do prazo, a empresa que foi adjudicada não compareceu, teve recusa injustificada. Se a recusa foi injustificada, aí sim, sujeita essas penalidades da lei. Tá comigo até aqui? De verdade, por enquanto? Tranquilão. Coração batendo firme e forte. Vamos mais um cadinho. Vamos embora. Pacifiquei. Então, chamou o segundo. O segundo comparece? Não, comparece se quiser. Ele recusou. Dane-se. Prazo, dane-se. E o terceiro? Recusou também. Por aí vai. Então, não serão penalizados. Só quem será penalizado é o que foi adjudicado. Os demais não serão. Maneiro. Mais um pouquinho.
Observação: não se aplica aos licitantes convocados. Já trouxe. Das sanções administrativas. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contrato à multa mora da forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Toma muito cuidado. Essa multa aí, gente, ela será descontada, por exemplo, do valor da garantia, se ela for menor do que o valor da garantia. Se ela for maior, ela é descontada e o Estado cobra o restante administrativamente ou até judicialmente. A multa não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na lei. Ou seja, pode ocorrer rescisão? Sim. Se ele tomou uma multa automaticamente daquela ali, ela não impede as outras penalidades. A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da garantia do respectivo contrato. Ou seja, ela será descontada desse valor da garantia do contrato. Onde eu quero chegar? Ele pode pegar o valor que foi dado nessa multa e interferir no valor da garantia? Sim. Porque é mais ou menos assim. O Estado entende neste pedaço isso aqui. Eu, empresa, deixei o dinheiro contigo, que é o Estado. Você, Estado, tá com o meu dinheiro em mãos. Eu fiz merda, tenho que pagar uma multa para você, Estado. Já tô com o dinheiro aqui? Então desconta. Tem discussões jurídicas sobre isso, sobre a possibilidade de ter autoexecutoriedade, enfim, um monte de coisa. Dane-se tudo isso. Para sua prova, eu quero que você entenda. O Estado vai pegar o valor da multa da garantia? Vai pegar o valor da garantia para descontar a multa? Sim. Ou seja, ele desconta a multa do valor da garantia. Se for menor, se for maior, aí lógica. Se for maior, o Estado cobra o restante. Se for menor, o Estado devolve, que não é dele. Beleza? Assim que funciona. Ele só fica com o valor da multa. Perfeito? A multa, se for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. Ou seja, claro que se ela for um valor superior, aquilo que eu acabei de falar, se ela for um valor superior, ela será cobrada. Senão ela será o quê? Devolvida, lógico. Maneiro. Então já entendi sobre essa multa do valor da garantia. Sim, perfeito. Vamos lá mais um cadinho. Próximo vai dizer assim, ó: pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. Por que ele colocou garantida a prévia defesa? Por causa do princípio do contraditório e da ampla defesa. Lembra disso? Artigo 5º, inciso de número 55 da Constituição. Por isso que ele colocou garantida, ou seja, a prévia defesa. E as penalidades? A advertência, multa na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Tem que estar lá previsto qual é o valor. Suspensão temporária de participação em licitação. Suspensão e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. Ou seja, impedimento de contratar. Galera, toma cuidado com o impedimento de contratar e a diferença da declaração de inidoneidade. E eu vou te explicar essas diferenças aqui bem tranquilas. Vou te explicar de uma forma meio idiota, mas vai ser o suficiente para a gente memorizar. Por quê? Pela inexecução total ou parcial da administração, poderá, devido à prévia ampla defesa e tudo mais, ou seja, ser aplicada a sanção, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes após os decorridos 2 anos. Ou seja, mas, cara, tem 2 anos, qual é a diferença da declaração de inidoneidade e do impedimento de contratar? E aí que a gente vai queimar gordura nessas duas penalidades aqui. São as duas mais importantes. O prazo você já sabe. O prazo desta penalidade. O prazo desta penalidade, tu já está tranquilo. O prazo é um prazo de 2 anos. Mas qual é a diferença do impedimento de contratar para a declaração de inidoneidade?
Ué, tem diferença, Canário? Claro que tem, senão teria dois nomes. Vou te explicar essa diferença aqui, ó, de uma forma bem fácil, bem tranquila. A diferença é que um vai interferir no ente, o outro não vai. O impedimento de contratar é diferente da declaração. Declaração é um negócio muito mais pesado. Aqui a mão pesa mais, aqui a mão pesa menos. Mas o prazo, Canário, show de bola. A diferença é que esse aqui não teria que restituir. Esse aqui, para voltar, necessariamente tem que restituir, devolver o dinheiro do erário. Essa é a ideia. O famoso ressarcir o erário. Só que eu quero te explicar de uma forma aqui não jurídica para ficar fácil. Como assim? Aqui não extrapola o ente e aqui extrapola o ente. Simples. Imagina que existam 3 amigos. O Tício, existe o Caio e existe o Mévio. Show de bola. 3 amigos de infância. Os 3 criados juntos andam juntinhos ali, ó. Coladinho, parceria. Só que acontece que cada um teve a sua respectiva mulher. A mulher de Tício, mulher de Caio e a mulher de Mévio. Beleza? A Tícia, a Caia e a Mévia. Show de bola? São as 3 aí. Nossa, que exemplo horrível, eu sei. Cada um teve a sua respectiva mulher. Só coloquei aqui 2 cores, porque eu estou usando 2 canetas aqui, para diferenciar aqui um e o outro. Mas aí o que acontece? O que acontece é que Tício, olha que parada diferente, brigou com o Caio fazendo o quê? Sei lá, estavam jogando futebol, se desentenderam. Um deu uma fechada no outro, um discutiu com o outro, ficou aquele clima meio chato. Tício tá falando com o Caio? Não. Rompeu o laço. Tá comigo? Rompeu a amizade. Mas a amizade era dos 3, lembra? Os 3 tinham amizade. Ou seja, os 3 estavam sempre agarrados. Mévio, Tício brigou com o Caio no negócio de futebol. Mévio vai interferir nessa briga? Não, Mévio vai aquele entrar, não deixa disso. Pô, porque é isso? Briga não e tudo mais. Ou seja, Mévio continua falando com o Tício? Sim. Então significa que Tício só tem um problema com o Caio. Tá comigo? Se ele só tem um problema com o Caio, ele tem apenas um impedimento com o Caio. Porque não interferiu todo mundo. Ou seja, não extrapola o ente federativo. Se ele recebeu com o município, é somente com o município. Se ele recebeu com um estado, é somente com aquele estado. Tá comigo até aqui? Significa que esse cara que ganhou o impedimento de contratar com o estado, ele pode contratar com outro estado. Ele pode contratar com a União. Ele pode contratar com o município, por exemplo. Tá comigo? Isso é impedimento de contratar. Seu coração tá batendo? Caraca, que maneiro. Mas olha a diferença. Agora o negócio ficou mais sério. Tício, mudei o exemplo. Os 3 amigões. Foi lá e virou amante da mulher de Caio. Nossa, isso dá muita merda. Porra, Mévio viu aquilo ali, ficou boladão. Eu te pergunto, Tício e Caio estão falando? Não. Mévio vai falar com Tício também? Claro que não. Por quê, Canário? Porque, pô, a gente era amigo, tá maluco? Ou seja, naquele momento, Canário, ele perdeu amizade com um cara e perdeu amizade com o outro. Ou seja, ele perdeu com todo mundo. Se ele perdeu com todo mundo, é porque ele ganhou uma declaração de inidoneidade. Porque sim, extrapola o ente. Ou seja, Canário, ele vai ganhar com todo mundo. Como assim? Se ele ganhou uma declaração de inidoneidade com parte de um estado, ele não pode contratar com outro estado, não pode contratar com o município, não pode contratar com a União. Isso é a diferença de declaração de inidoneidade para impedimento de contratar. Fala assim, o direito é emocionante. Fala comigo. Que lindo, Canário. Por quê? Porque é muito bonito isso aqui. Presta atenção, rápido, olha para mim. Quando ele ganha impedimento de contratar, ele só ganha com um ente. Aquele único. Quando ele ganha a declaração é com todo mundo. Segundo raciocínio. Aqui, para ele voltar, além dos 2 anos, ele tem que ter mais o quê? Ele tem que ressarcir o erário. Se ele não ressarcir o erário, ele não pode. Ou seja, presta muita atenção. O impedimento de contratar não há essa necessidade. Então, raciocinou comigo no impedimento da declaração? São diferentes? Muito diferentes. Tem que ficar ligado? Bastante. Respira comigo, que tem mais coisa boa pra gente queimar a gordura. E vamos falar? Porra, muita coisa ainda. Vem comigo mais um pouquinho ainda. Respirei. Deixa eu botar uma aguinha aqui. Ops, acabou aqui. Ah, tem outro. Fechou. Impedimento de declaração. Paguei esse trem. Vamos voltar lá nas penalidades. Ó, pela execução total ou parcial do contrato da administração, ou seja, ele pode receber isso aqui. Advertência e multa tranquila. Esse daqui que são os que caem. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos, de até 2 anos. Ou seja, Canário, mas esse aqui, se é impedimento de contratar, esse aqui não extrapola o ente.
Se ele recebeu de um, ele pode pelo outro e por aí vai. Show de bola. E a declaração de inidoneidade? Declaração de inidoneidade, sim, extrapoluente. Ou seja, se ele ganha de um, automaticamente ele não pode com outro e por aí vai. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade. Ou seja, ele tem que se reabilitar para voltar. Que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que é contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes após o decorrido do prazo de 2 anos. Ou seja, canário, onde eu quero chegar? Ele tem que ressarcir, além dele ressarcir o erário, ele ainda assim extrapola o ente, ele não pode contratar com os demais. Show de bola? Pacífico por enquanto, declaração de indenibilidade para impedimento de contratar. Show? 2 penalidades aqui do 866. Claro que tem a advertência e tem a multa, você já sabe. Mas essas duas aqui eu quero que você fique ligado nas diferenças. Aí faz uma mapinha da diferença de um para o outro. Claro que eu faço. Daqui a pouco a gente vai fazer. Diz assim, ó, próxima questão. O Unifal disse pra gente assim, ó, prova de assistente de administração. Dagoberto, dono de uma renomada empresa, possuidor de vários contratos com a administração pública, foi suspenso temporariamente de participar da licitação, impedido de contratar com a administração, devido à inexecução parcial de um dos contratos vigentes que tem com determinada universidade pública. Segundo a Lei 8666, o prazo para suspensão temporária para participar da licitação e impedimento de contratar com a administração não será superior. Questão lá de 2018. Não será superior. Letra A, 1 ano. Letra B, 3. Letra D, C, 2. Letra D, 4. Portanto, gabarito aqui, 2 anos. Bem fácil, bem tranquilo. O prazo não pode ser superior a 2 anos. Mas você já sabe que aqui dessa penalidade eu tenho o impedimento de contratar. Se esse impedimento de contratar foi dado por parte de um Estado, ele não contrata com aquele Estado, mas ele pode contratar com outro Estado, pode contratar com a União, pode contratar com o município. Show de bola. Agora, se foi uma declaração de inidoneidade, que ele ganhou por parte de um Estado, ele não pode contratar com outro Estado, ele não pode contratar com a União e ele não pode contratar com o município. Qual é o prazo aqui, canário? Qual é o prazo aqui? 2 anos. Não pode ser superior a 2 anos, é até 2 anos. Aqui, 2 anos também. Só que qual é a diferença? Que esse daqui, para voltar, ele tem que se reabilitar. E para se reabilitar, ele tem que fazer o quê? Ressarcir o erário. Show de bola. E aqui, além de extrapolar o ente, ainda tem que ressarcir o erário. Tá comigo? Impedimento de contratar, declaração de indenibilidade, de verdade. Coração tá batendo ainda, firme e forte? Tô sim, canário. Vamos que vamos. Vai apagar esse trem? Vamos lá, faz um print aí que eu vou apagar. Show de bola. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, ou seja, perdeu o valor da garantia, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou cobrada judicialmente. Como assim descontada dos pagamentos? O Estado pode pagar de forma parcelada, tá, gente? De acordo com medição, por exemplo. Então, o Estado está faltando pagar a tal dia. Então, ele já pode descontar do valor da multa daquele valor que ele iria pagar. Show? Por isso. Caraca, maneiro, mas se não tiver nada para receber, aí ele cobra judicialmente. Essa é a ideia. Show? Mais uma questão, CESP 2018. A prova da EMAP disse assim pra gente, ó. Conhecimentos básicos, cargo, nível médio, acerca dos atos administrativos, dos contratos administrativos, julgue o item a seguir. A administração, por oportunidade e conveniência, pode celebrar contrato por tempo indeterminado? Não. Não existe contrato sem prazo indeterminado nunca. Mas, canário, aquela concessionária de serviço público que está, sei lá, na esquina da minha casa, aquela empresa de ônibus, se for uma concessionária do seu estado. Como assim se for, canário? Existem estados que são empresas públicas, por isso que eu estou falando. Aquela concessionária, pronto, pedágio. Aquela empresa de pedágio que está aí, está há quantos anos aí na tua rua? Milhões de anos, né? Normal.
Ou seja, ele pode ter prazos maiores, mas não existe contrato sem prazo. Grave isso aqui, por favor. Portanto, por isso que o gabarito é errado, pois não existe contrato sem prazo. Sem prazo não pode. Da inexecução e da rescisão dos contratos. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Claro, gente, inexecução enseja automaticamente a sua rescisão. Constitui motivos para rescisão do contrato. Canário, e aí a gente vai ter que bater alguns motivos. Eu sei que essa parte é mais chata, é maçante, mas a gente vai ter que falar aqui tópico por tópico. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Ou seja, se não cumpriu as cláusulas, não cumpriu as especificações, os projetos e os prazos, é lógico que vai gerar rescisão. Como assim, Canário, não cumprimento de cláusulas contratuais? Descumprir. O descumprimento enseja até uma rescisão lateral, por exemplo. Então é claro que constitui motivo. Mas é um motivo, Canário, porque ele está obedecendo o princípio da motivação. Exatamente por isso. Ele tem que ter um motivo para rescindir. Show? O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. Pô, Canário, é lógica. Se foi um cumprimento irregular, é claro que vai ser um motivo. Lógico, algumas são muito lógicas. A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar, essa daqui é que mais cai, levando a comprovar o quê, Canário? A impossibilidade de conclusão da obra, do serviço ou fornecimento nos prazos estipulados. Como, Canário, ele vai concluir que não vai dar tempo? Vamos lá, vou te explicar, bem simples. A empresa tinha que entregar o que, Canário? Esta rua toda aqui asfaltada. No dia 10 de julho, pronto. 10 de julho de 2010, lá atrás, pronto. O que acontece, Canário? No dia 10 de julho de 2010, ela tinha que entregar. Hoje, já são dia 8, já é dia 8 já. Dia 8/7/2010. Imagina, lá atrás. Estamos em 2018, show? Vou botar aqui só 8. 8/7/2018. E aí, caralho? E aí o que acontece? Que esta obra aqui era para fazer 10 quilômetros. Em 6 meses, estão faltando 2 dias e a empresa só fez 1 quilômetro. Ela vai fazer 9 quilômetros em 2 dias? Claro que não. Lógico que não. Então eu consigo inferir, eu consigo imaginar que não vai ser tempo suficiente para conseguir resolver aquilo ali, para conseguir fazer tudo que tem que fazer. Portanto, por isso que, ou seja, leva a entender que não vai ser possível realizar aquilo ali. Show? Então, se ele está lentidão, está lento para acabar, levando a entender que não vai conseguir finalizar... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial. Você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você. Um curso que eu tenho certeza absoluta que, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GPEM 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30. É isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau. Clique lá.